levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às tantas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá contar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às tantas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Ainda bem que em meio às tantas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar para trás. Todos os dados alarmantes geram em nós um despertar. Despertamos quando ficamos sabendo de alguma coisa ruim e quando a estatística cresce e nós percebemos que muitos dos nossos semelhantes não conseguiram evitar. Nós ficamos preocupados, porque o mal que atingiu eles pode atingir a nós também. No texto de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me. Fiquei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Imagina só o drama daquela pequena nação de Judá. A nação praticamente toda rural, sem um avanço tecnológico, obviamente. Isso aconteceu há 2.500 anos.
Era uma nação pequena e praticamente toda ela debaixo do poderio, do domínio dos babilônicos, que depois vieram a ser dominados pelos medos, persas, gregos, depois pelos ptolomeus e depois os romanos. Aquela nação toda não tinha paz. Mas nesse ponto da história é interessante porque desde o mais alto da nação, o rei, até o menor, estava na mão do inimigo. Olha que situação. Havia motivo para lamentar. A nação toda estava imersa em trevas, em problemas. Dias incertos, sem condições de reagir. E nesse contexto, Neemias ora, Neemias pede a Deus a intervenção. Mas vamos ver as fases que Neemias passou, que são ensinamentos para nós. Por que são ensinamentos importantes para nós? Porque Neemias teve bons resultados. Nós fazemos análises de situações que têm um bom resultado, porque nós queremos saber o trânsito, o processo, como é que a coisa aconteceu. É assim que nós fazemos. Então vamos lá. Vamos lembrar que a nação de Israel estava ali no cativeiro por um castigo, por conta da sua idolatria. Eu não estou dizendo que o que estamos passando é por causa de algum pecado, que o Brasil está em pecado. Eu sei que o Brasil poderia ser melhor. Eu sei que o povo cristão aumenta muito aí a estatística dos evangélicos, juntando com os católicos, nós somos um número grande, considerável no Brasil. Mas isso não está fazendo tanta diferença no dia a dia. Mas também poderia ser pior. Mas eu sei que poderia ser melhor. Isso é certo. E eu gostaria então de trazer esse relato por uma razão muito simples, muito simples. Os processos que levaram Deus a intervir na nação de Israel àquela ocasião. Em primeiro lugar, Neemias tomou conhecimento. Nós também conhecemos o que está acontecendo no mundo e no Brasil, em todas as áreas. Neemias recuou, Neemias não empreendeu, não tomou nenhuma atitude, Neemias não elaborou nenhum projeto, Neemias não começou a espernear, Neemias não começou a botar a boca no trombone, nada disso. O que ele fez? Sentou, deixa eu me aquietar, deixa eu entender tudo o que está acontecendo. Ele recuou. Depois que ele recuou, ele entendeu que ele precisava jejuar. Porque o recuo é quando nós nos assentamos, aliviamos, respiramos, colocamos as batidas no ritmo mais lento, ficamos pacificados para poder agir. Pensamos melhor, colocamos mais oxigênio no cérebro e aí a partir daí nós ficamos mais ajustados. Então, depois que Neemias assentou, ele jejuou, ele orou em consagração. Porque o jejum é um quebrantamento, é quando você esvazia das suas forças físicas. É quando você não tem interesse pelas coisas materiais. Uma pessoa com fome, uma pessoa faminta, tudo que ela quer é comer. Ela não quer saber se ela tem bens de ponta, dinheiro na conta, ela quer saber de comida. Então, quando nós jejuamos, nós quebrantamos esse corpo, nós diminuímos a nós mesmos, nós colocamos todo o nosso interesse em Deus. A fome quer dizer que nós estamos ali incomodados, há um grande incômodo, e esse incômodo nos faz lembrar a razão de ser. Essa fome que eu estou passando é para eu me lembrar do mal que o pecado causa na minha vida e de uma maior necessidade que é a do alimento espiritual de Deus na minha vida. E depois que Neemias faz isso, ele ora a oração de confissão e coloca ele como o epicentro dessa oração. Ele coloca ele como referência. Fala: Deus, perdoa os nossos pecados. Mas era só Neemias que estava orando. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados dos meus antepassados. Ele se coloca naquela situação. Ele não joga o pecado apenas para os outros. Claro que os antepassados tinham a culpa deles, mas Neemias reconhece que eram antepassados dele,
e ele pede perdão. Eu estou trazendo essa reflexão aqui para nós por um motivo muito simples, gente. Vamos cada um de nós fazer uma análise da nossa vida. Vamos cada um de nós percebermos aonde nós caímos, porque Deus pode nos abençoar. Pessoas que agem como Neemias, aqui e acolá, espalhados nesse grande Brasil, nessa grande nação, você acha que Deus não vai nos ouvir? É claro que vai. Abraão nos dá uma dica muito forte disso, quando ele fala com Deus e diz assim: Deus, se eu encontrar 40 justos na cidade de Gomorra, o Senhor pode poupar a cidade. Deus falou: eu vou poupar a cidade por causa dos 40 justos. Dependendo de como são esses justos, se encontrar essas pessoas que agradam a Deus, o Senhor vai ter misericórdia do Brasil. O coronavírus está aí, trazendo notícias cada vez mais alarmantes do mundo inteiro. De vez em quando esse vírus muta, ele sofre uma mutação genética e é um novo desafio para os laboratórios, para os pesquisadores, para a medicina. Mas Deus pode nos livrar disso aí. Deus pode intervir em favor da nossa nação. Ainda bem que em meio a tantas trevas veja a luz. Foi o que eu cantei ainda agora aqui, que por sinal essa canção é do Grupo Logos, uma canção marcante. Eu vou terminar fazendo uma oração, pedindo a Deus que nos ajude. Lembre disso. Tem momento que nós paramos, damos um passo para trás, lamentamos. E o lamento tem a ver com aquilo que nós perdemos e tem a ver também com aquilo que nós causamos. Aquilo que nós perdemos porque causamos alguma coisa. Neemias estava lamentando porque a nação causou aquele sofrimento. Eu não estou dizendo que nós provocamos tudo isso, mas eu sei que nós podemos provocar um bom tempo, um momento de cura, um momento de restauração, um momento de bênção. Nós podemos, você pode, eu posso. Neemias mostrou isso. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, mas que cada um faça isso. Pare as suas atividades. Não é possível que nós não vamos parar. Tomando conhecimento de tudo isso, a vida vai do mesmo jeito, a gente não pensa, não reflete, não reconhece nada, deixa tudo acontecer. Não, gente, nós estamos perdendo tempo aí. O mal está aí sobre nós, que é o coronavírus. Quando passarmos por tudo isso, nós vamos continuar do mesmo jeito. Não vamos deixar isso acontecer, não. Houve um avivamento espiritual, houve um quebrantamento, houve um fortalecimento espiritual nos tempos difíceis. O Brasil politicamente não está bem, o Brasil economicamente não está bem. É possível que o número de desempregados dobre, de 13 milhões vai para 26 milhões, coisa assim. Terrível isso. Obviamente a criminalidade aumenta, a receita do Brasil vai diminuir e as despesas vão aumentar. Já está acontecendo isso. Isso é um colapso econômico. Isso afeta todos nós, afeta a segurança. Muitos detentos foram soltos e vários casos de violências possivelmente serão relatados a mais por causa do desemprego. Gente, é a galopada do mal, é o mal vindo de enxurrada. Mas nós vamos de enxurrada para o céu também, orar e buscar a face do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus, mas vamos também reconhecer o nosso erro. Não dá para nós fazermos um salto do lamento para a oração. Oh, que coisa ruim que está acontecendo no nosso Brasil. Deus, resolve esse problema para mim. Não. Neemias, quando ele lamentou, ele sentou e jejuou, ele se quebrantou, ele teve um tempo de consagração, de esvaziar-se a si mesmo, de trazer Deus para dentro dele para fortalecê-lo. Porque, gente, a oração que tem resultado tem a ver com fé, e a fé tem a ver com força. A fé, ela pode ser uma fé maior ou uma fé menor, uma fé grande ou uma pequena fé. Jesus admirou-se da pequena fé e da grande fé, e da muita fé. Ele admirou-se de pessoas que deveriam ter fé por ser o povo de Deus e não teve aquela fé que ele esperava. É mais ou menos como a figueira, chegou lá esperando que tivesse fruto e não tinha. Ele admirou-se de pessoas que eram de outra nação,
não era da cultura judaica, não conhecia o Deus de Israel, eram pessoas que não participavam dos rituais de Israel, não buscavam Deus, não tinham uma história religiosa com o povo de Deus, e essas pessoas tiveram fé, que em tese não era para ter. O Senhor precisa se admirar de uma fé, mas para essa fé existir, ela tem que ser fortalecida. Tem que ser uma fé fortalecida, gente. Então, para Neemias orar e a sua oração ser atendida, ele se quebrantou, ele se fortaleceu, ele jejuou, ele consagrou a vida dele. Aí depois ele foi falar com Deus, Deus interviu, Deus abençoou e Deus usou ele mesmo como ferramenta. Olha, para terminar, eu vou dizer o seguinte: se nós queremos a mão de Deus se movendo, nós temos que, em primeiro lugar, acessar o coração de Deus. Quando o coração de Deus é sensibilizado, a sua mão se torna susceptível a nós. Ela se torna solícita, ela se movimenta em direção a nós. Vamos atingir o coração de Deus com o nosso quebrantamento. Vamos atingir o coração de Deus com a nossa humildade, com o nosso arrependimento, com as nossas orações, com a nossa consagração. Vamos nos fortalecer no relacionamento com Deus. Primeiro é o relacionamento, depois é o pedido. Primeiro é a amizade, depois você pede o favor. Amém? Vamos lembrar disso, não vamos perder de jeito nenhum esse período de dor, de luta que estamos passando. Vamos concluir essa reflexão? Cante comigo então essa última parte da canção e vamos orar. Ainda bem que em meio às tantas trevas vejo a luz. Nestas horas mais difíceis sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Oremos. Deus, te damos graças por chegarmos até aqui com essa reflexão. Esperamos mesmo que haja uma solidez espiritual em cada ouvinte, que possamos, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento contigo, para que isso também torne as nossas orações aceitáveis a Ti. Pedimos pelo bem do nosso país e que o Senhor comece por nós, assim como começou por Neemias e atingiu a nação, comece por nós também. E que haja uma disposição, porque não foi o Senhor que cobrou Neemias, foi o próprio Neemias que percebeu e tomou uma atitude. Que nós também possamos tomar essa atitude. Abençoa o país, Senhor, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado por sua presença, obrigado por sua audiência, por estar aí do outro lado conosco. Espero que você volte ao outro momento que estaremos aqui nesse mesmo canal. E se você achar que é válido, que é importante, clica aqui embaixo, se inscreva se você ainda não for inscrito. E quem sabe você dá um like e também você pode ainda compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima vez.